Oi, minha gente querida. Olha onde eu estou. No meu primeiro podcast, Sintoniza Nelas. E a minha primeira convidada, gente, é a doutora Jordana Caiafa, minha amiga e médica integrativa. Muito prazer de você estar aqui, minha querida. Amigo, o prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. E o nosso foco hoje é a desinflamação na cirurgia plástica. Então, assim, hoje a gente já está há um tempo andando lado a lado. E eu queria te perguntar, Jordana, o que é um corpo inflamado? A inflamação já está em alta há bastante tempo, né? Isso confunde um pouco os pacientes. Eu gosto de explicar o seguinte. Primeira coisa, inflamação é uma coisa boa, ela não é uma coisa ruim. Inflamação é uma proteção. Então, se você machuca, o seu sistema imune vai lá reconhecer o que está de errado e desencadeia uma série de reações para resolver aquilo ali que está errado. O problema é o desequilíbrio, a inflamação crônica, é como se você machucasse toda hora. E aí o seu corpo ele não tem nem tempo de recuperar para poder ir lá resolver. Então, a inflamação crônica, sim, ela é um desequilíbrio e ela é uma coisa ruim para o nosso corpo. E por que é tão importante, então, a gente desinflamar o corpo antes da cirurgia plástica? Então, o que acontece? O que machuca o corpo, né, seguindo nesse raciocínio? Hábitos ruins de vida. Então, uma alimentação mais inflamatória, rica em industrializados, embutidos, álcool, sedentarismo, um sono ruim, um estresse excessivo, porque libera cortisol. Então, tudo isso gera a inflamação. E tão importante quanto estar bem por fora é estar bem por dentro. Então, não faz sentido a pessoa se programar para uma cirurgia plástica e não estar bem por dentro. Então, partindo disso, a gente idealizou o nosso projeto Desinflamar para operar, para preparar a paciente por dentro, para ela conseguir ficar bem por dentro e por fora. E qual que é o tempo ideal para a gente começar esse protocolo? Essa é uma pergunta muito importante. E o que eu falo quando a sua paciente chega até a mim? Ninguém resolve operar daqui 15 dias. A pessoa se programou para isso. E aí ela tem toda uma logística com o emprego dela, com a parte financeira. Então a pessoa ela também precisa desse tempo para programar o corpo dela para passar por esse trauma. Não banalizar a cirurgia. Então, pelo menos 2 meses é um tempo que a gente julga suficiente para poder desinflamar e instalar novos hábitos, até porque essa paciente precisa manter esses novos hábitos para o sucesso da sua cirurgia, porque o sucesso da sua cirurgia não é só você, né? Você e o paciente. Quais são os principais alimentos e suplementos que você indica? A alimentação menos inflamatória, então, primeiro, o que não comer, né? O que não utilizar. Industrializado, rico em açúcar, rico em gordura, gordura trans, monoglutamato, embutido, álcool. Então, esses alimentos a gente vai retirar da dieta, da rotina da pessoa. E incluir comida de verdade. É tão louco isso, porque às vezes a gente conversa com o paciente e fala, mas o que eu vou comer então? Aí a gente vê como que está deturpado, né? Essa noção de alimentação, porque tudo isso que eu acabei de falar são produtos alimentícios, nem é comida. Então, comida de verdade, frutas, verduras, legumes, priorizando alimentos anti-inflamatórios e antioxidantes. Então, verduras e legumes verde escuro, frutas como morango, como maçã, que são ricos em antioxidantes. Então, basicamente, é a comida de verdade e tirar esses industrializados. Hoje a gente também está aqui com a Day Oliveira e ela vem representar as nossas pacientes. Day, seja muito bem-vinda, muito obrigada por você estar aqui. Obrigada, é um prazer estar aqui, é um assunto que eu adoro, é muito bom, acho que nós mulheres todas temos muito interesse nessa área, né, da estética, né, de estar bem com nós, com o nosso corpo, então, assim, tem várias perguntas. Mas a primeira eu queria perguntar para a doutora Michele. Doutora Michele, quando a gente vai numa consulta, porque a gente está pensando em fazer uma cirurgia plástica, já é analisado logo de cara esse processo de se você está inflamado ou não? Como que você faz isso? Como que você vai olhar para mim e vai falar, Day, olha, você está inflamado, ou a gente já vai achando que está sempre inflamado? Eu acho que a gente está sempre inflamado. Nesse mundo de hoje terrível, está sempre inflamado. A gente come, eu penso né? o seguinte, independente da data, já começa a se preparar. Um corpo mais bem preparado, um corpo desinflamado, ele vai ter melhores repercussões. Menos inflamação no pós-operatório, você vai ter menos dor, uma cicatriz mais bonita, uma melhor recuperação. Então eu penso o seguinte, já começa a pensar na sua alimentação, né? Quando você for comer aquele docinho, aí você pensa na sua cirurgia plástica, quando você for comer aquela fritura, aquela farinha branca, já começa. E hoje, assim, eu acho fundamental ter a profissional doutora Jordana Caiafa
garrafa na minha história, porque ela consegue entregar mais. A gente pode desinflamar o corpo, a gente pode desinflamar o corpo, mas se a gente tem essa profissional do lado, a gente consegue trabalhar melhor o seu corpo, deixar esse corpo mais forte e preparado. E a resposta é muito melhor, assim, é uma coisa muito nítida, Aham. a resposta. Porque às vezes a gente é muito imediatista, né? Então, às vezes a gente quer, ai, nossa, eu quero fazer a cirurgia. Tá prevista para daqui 6 meses. Então, eu vou ter esse processo para desinflamar. E às vezes a gente pensa, eu vou desinflamar para fazer a cirurgia. Não tá pensando no pós também cirúrgico. Ah, não, mas né? tem que pensar, porque a gente É. vigia, menina, né? É. Lá no consultório a gente fica de olho nisso também, Aham. né? Porque eu acho que quando você se propõe a fazer cirurgia plástica, você tem que pensar no pós. Sim, a recuperação Você também. tem que né? honrar as pessoas que estão ao seu lado, você tem que honrar o seu corpo, honrar Deus que permitiu essa Sim, cirurgia, com certeza. honrar o seu dinheiro que você Ah, é. investiu. Então, eu acho que tem que pensar no pós, sim. Né? Então, Uhum. se você girou a chave da cirurgia plástica, que você entregue o seu melhor e continue a entregar, né? Não tô pedindo para ninguém ser a musa fit do Instagram, não. Eu tô Uhum, pedindo para alguém sim. realmente girar essa chave e manter isso. E não Aham. é fácil manter, É, né? E nossa, não é muito não é, difícil, é. mas você tem que honrar tudo que você entregou, né? Uhum. Tudo que você investiu. Faz parte. E aí você encaminha para a doutora Jordana. E aí, doutora Jordana, como é que é esse processo? Quando a gente chega lá também, é um processo demorado, a gente tem que fazer esse protocolo, é o mesmo protocolo para todo mundo, assim, não de comida, todo mundo vai fazer o mesmo, cada um tem a sua história, mas é um processo demorado que a gente vai falar assim, nossa, ainda vou ter que ficar 6 meses fazendo um protocolo, só depois ela vai me liberar para voltar para a doutora Michele. Como que é? Conta um pouquinho disso, que eu fiquei curiosa agora para saber. Primeiro, o programa Desinflamar para Operar, ele surgiu de observação da doutora Michele, que ela opera 2 pessoas no mesmo dia, faz a mesma cirurgia. Uhum. Uma evolui super bem e a outra com uma série de complicações. Seroma, deiscência de sutura, que é abrir Uhum. a cicatriz, uma cicatrização ruim, infecção. E aí, retrospectivamente, a gente acaba chegando à conclusão, né, que um corpo inflamado ele vai evoluir de uma forma pior. E aí, partindo disso, a gente idealizou esse projeto. E existe um número mágico, mas não necessariamente ele precisa ser obedecido. Aham, A gente coloca 2 meses, até porque ela acabou de falar que o pós-operatório ele precisa ser honrado. aham. Então, 2 meses é para você preparar, porque desinflamar não é só tomar remédio. Sim. A gente está falando de todos os pilares da inflamação. Estou falando da alimentação, da atividade física, de gerenciar o seu estresse, de dormir melhor, e ninguém aprende isso em 15 dias. Ah, isso é importante, porque a gente acha também que é só alimentação, né? Ah, eu vou desinflamar, vou parar de comer doce, vou comer menos gordura, menos farinha, Não, tô de jeito desinflamada. nenhum. É durante o sono que a gente libera hormônios anabólicos e a gente Aham. precisa do anabolismo para recuperação de tecidos. A Ótimo. gente vai ter pico de testosterona, de GH. Então, a gente precisa dessa fisiologia a nosso favor. Por isso é integrativo, né? Então, por isso. Exatamente. E aí você aborda todos esses pilares nesse processo? A gente aborda todos esses pilares. Então, ela, encaminhando o paciente para mim, existe um protocolo que ele é fixo, que são ativos anti-inflamatórios e antioxidantes, e a personalização vem daquilo que o paciente tem deficiência ou que precisa ser corrigido. Ah, sim. Então, tá com uma ferritina muito alta, tá com uma insulina mais alta, com a vitamina D baixa. Então, a gente personaliza essas necessidades e existe um básico, um protocolo básico, que é para desinflamar e antioxidar. Conta um pouquinho desse projeto de vocês duas. Como que ele surgiu? Assim, dessa necessidade que você falou, que vocês enxergaram, né? Das pessoas que iam lá, essa procura, e não tinham um final feliz, vamos colocar assim, né? Iniciou-se até de forma aleatória, ela mandando alguns pacientes e observou uma recuperação absurdamente diferente, não é, Quando a Mi? Jordana entrava na história. Né? Então, Aham. quando ela entrava com o protocolo, é sensacional como essa paciente, ela entrega melhor resultado, melhor cicatriz, fica realmente diferente. É incrível. Ai, isso é muito bacana, né? E quais são os critérios mais utilizados para você incluir assim? A gente divide em critério clínico e laboratorial, né? Então, assim, o que mais inflama a gente sabe que é gordura. Então, uma paciente que está acima do peso, e aí não é só pela estética. Obviamente que se ela está buscando a cirurgia plástica, o que chama atenção para ela, né, uma motivação, É é o excesso exatamente de a gordura, estética. né? Mas a gente precisa mostrar para ela que existe todo um pano de fundo. Quanto mais gordura, mais inflamação. Porque a célula de gordura é um órgão endócrino, liberando um monte de citocina inflamatória. Então, se ela está com sobrepeso, com percentual de gordura mais alto, com gordura visceral, principalmente, a gente avalia através da bioimpedância, ela é extremamente inflamatória. Então, esses critérios clínicos, a gente inclui essa paciente no protocolo. E os laboratoriais
são a ferritina, tanto mais baixa quanto muito mais alta. A vitamina... Então a alta também é ruim? Porque a gente alta acha que só a baixa que é ruim. Não, a Fala assim, ferritina... minha ferritina baixa, não posso fazer Não, a cirurgia. ferritina alta, É tão prejudicial ela está quanto. linkada com inflamação crônica subclínica. Um PCR mais alto. Então, existe uma lista, né, que a gente criou, sentamos juntas e criamos esses critérios para incluir a paciente nesse programa. Nossa, muito bacana. E é muito incrível, né, gente? Quando você entra com tudo certinho, né? Eu falo com minhas pacientes que é como se a gente desse as mãos e entrasse numa zona. E elas numa carregam zona isso perigosa. pro pós, né? É incrível. E elas vão. A resposta é muito melhor. A resposta endócrino-metabólica Sim. dela, porque ela já vai ter o trauma. Ela já vai ter a inflamação. Então, ela entra mais forte nessa história. É incrível, assim. Eu acho que não pode faltar. Eu acho que o paciente hoje ele tem que ser visto do fiozinho de cabelo até a unha do pé. Né? E é tudo ou nada. Ou você vai com tudo ou não vai, não. Uhum. Não vai, não. Eu acho que não tem que poupar nada. E tem alguma dificuldade, assim, que as pessoas enfrentam nesse tratamento? Tem, né? Porque não é só flores, né? Os hábitos de vida, Dai, porque É. elas acham que é um remédio, né? Acha que Que vai vai tomar tomar um e vai comprimido. resolver. Exatamente. A gente precisa de trazer todo esse contexto, trabalhar níveis de consciência, que a maioria chega ali, tanto que foi o que eu comecei falando lá no começo. Ela se prepara na logística, ela se prepara financeiramente, e o corpo ela não está nem prestando atenção. Sim. Então a gente tem que primeiro plantar essa sementinha, ela já planta na primeira consulta, independente Sim. dela ter que vir em mim ou não. Aham. Todo mundo Mas precisa já coloca estar aquela consciência desinflamado. ali nela, né? Exatamente. Mas É, aí a parte uma- mais difícil é a gente conseguir trazer isso mesmo para a rotina da pessoa, ela abraçar a causa da mudança de hábito, até porque é a assinatura da doutora Michele, é o trabalho dela que está ali, e ela quer que essa paciente leve isso para o longo prazo. Ah, eu falo isso, ó, o resultado é meu Sim, também. ela Não não vai, quer que dura não 6 vai meses, não. mostrar que não. Porque depois vai falar assim, nossa, que É, ficou feio essa não vai me cirurgia, né? envergonhar. Eu tenho uma balança de biopedância. Que balança É, maravilhosa. E a gente, eu engordei de massa. A gente Aham. fica ó, de Conta olho. tudo, né? A gente fica de olho, é muito legal. E uma coisa que eu queria perguntar é que o protocolo ele é personalizado, né? Então, por mais que você venha e fala uma abrangente, o tratamento ele é muito individualizado. Isso que é muito legal, né? A gente tem vontade de falar que a gente tem vontade de sufocar nosso parceiro de amor, sabe? Aham. E é exatamente isso. E eu vejo isso nela. Né, que a gente tem uma identificação muito grande nisso, porque ela tem amor pelo que ela faz. E os pacientes, por que vai respeitar tudo que ela está falando? Porque linka com ela, Sim. né? Linka com o que ela está falando. E eu acho que, não é isso? O tratamento é personalizado, não é mesmo? Sim, sim, existe um básico que a gente tem que fazer, por exemplo, a cúrcuma é um coringa nosso, a gente adora a cúrcuma para desinflamar, o ômega 3 também, mas cada um tem a sua deficiência ou até estar acima, né, das taxas, e cada um é uma história. E tem a sua dificuldade, tem a sua facilidade. Então, ele é personalizado nesse sentido. A gente tem até um plano basal para todo mundo, aquilo que não pode faltar. Mas tem aquilo que entra, por exemplo, a gente precisa de vitamina C, precisa de zinco para a síntese de colágeno. O colágeno é importante para a sua cicatrização. Então, a gente avalia a deficiência e atende isso o paciente de forma individual. E é humanizado, né? É um tratamento muito humanizado, né? Porque como é personalizado, Ou daí a gente tem certeza disso pela recorrência. Porque elas não vão embora no pós. Elas continuam. isso é ótimo. Por né? quê? Porque elas estão mais dispostas, estão mais cheias de energia, a autoestima já vai estar lá no alto, porque elas já Sim. conseguiram o objetivo dela, mas elas tiveram ganhos que nem imaginavam. Uhum. Né? Atendi mesmo uma paciente da doutora Michele essa semana e falou assim, eu não lembrava, eu não tinha percepção de que eu não estava bem, Aham. no sentido de disposição, né? Então, quando porque não viveu aquilo, né? Exatamente. E aí, quando vira a chave, começa a ter essa sobrevida aí mais saudável, né? Com mais disposição, a pessoa deve falar assim, nossa... Exatamente. E a gente é como um carro, né? Precisa de manutenção. Sim, Então não é isso, fiz e acabou. Inclusive, a gente, uma vez numa live, conversou isso, que a cirurgia plástica ela é o começo da jornada. E a pessoa interpreta ela como Ai, fim. gente, e é verdade. muito incrível. Hoje eu recebi uma foto de uma paciente que ela mostrou, ela tá com uma nutri, ela tá com a doutora Jordana Caiafa, ela tá Aham. fazendo educador com o educador físico. É incrível o resultado. Coitada, né? Então, na verdade, se ela postar, parece que sou eu. Não sou só eu, né? É muito incrível isso, quando tem associação. Eu sempre falo, eu acho que o trabalho é multidisciplinar, né? Então, assim, é muito sensacional. Eu acho que vale a pena, sim. Se você quer fazer a cirurgia plástica, para mim, o orçamento é o menos do que importa. Porque se for sua hora, seu merecimento, seu momento, Sim. Deus vai te providenciar. Mas agora, entrega.
vai e faça o que você tem que fazer, né? E não faz mais ou menos, não, né? Então, eu acho que faz muita diferença. A gente trabalha muito com a realização de um sonho, né? Sim, E aí é um você se investimento, programa né? para todo sonho que você quer realizar. Então a gente Você quer que ele aconteça da melhor forma possível, né? Não seja só naquele estágio inicial, que seja um sonho duradouro, né? Porque exatamente. E é um casamento, né, gente? Eu acho nossa, que tem que ter muita confiança, né? Que a gente está entregando para você, que está entregando para ela, que está fazendo esse casamento em conjunto, porque é um trabalho de todos, né? Porque não é uma Exatamente. coisa que você vai conseguir fazer sozinho. Você tem que ter o apoio também familiar, o apoio emocional. É muito É incrível muita gente quando- envolvida, não é só ir É, lá fazer uma Sim, cirurgia e acabou. sim. É muito incrível, é muito Né? maravilhoso. E como é que você vê o futuro desse projeto, esse nosso projeto, assim? Se você consegue enxergar, porque, ô, gente, olha, a gente já tem também um e-book, né, doutora Jordana? Sim, sim. É sensacional, a gente sim. vai disponibilizar depois, né, Eu quero Dara? saber, eu quero saber todos os detalhes desse Então, e-book. e esse Vocês podiam falar um projeto, pouquinho desse assim? projeto do e-book também. O que que ele traz aí pra gente? O e-book, Não na spoiler. verdade, ele é uma forma de ajudar as pacientes, que ele é um guia de nutrição e de suplementação, explicando o que que inflama, o que que desinflama, ótimo. alguns desses suplementos que acha de uma forma fácil, que não precisa de passar pelo médico para isso. Então, é um guia para a pessoa e, inclusive, para a gente beneficiar que as pessoas que às vezes nem conseguem chegar até a mim. Então, é uma forma de beneficiar a todos. Sensacional. Né? É, Porque isso a é pessoa ótimo. já pode ter aquele guia e já Aham, começar. já É aquilo. começar. Já comecei a pensar na minha Isso, cirurgia sim. plástica. Não tem a data, pode ser que Aham. daqui ano que vem, Não não fui nem sei. fazer a consulta E ainda, já mas começa a se identificar com o e-book, é sensacional. E esse é o futuro para tudo, na verdade, né? A gente vem trabalhando a questão de desinflamação e de prevenção em todas as áreas, independente de ser cirurgia plástica ou não. Sim, de É, bem-estar mesmo, né? exatamente. Não só para quem vai fazer uma plástica. A gente até brinca, né? Que você tem que estar bem para ser atropelada, na Sim, verdade. é. É mais ou Exatamente, eu menos falo. isso. Eu falo que é o capotamento de um barranco. E esse capotamento acontece. É. Não tem jeito. E quanto mais preparada, mais forte. E o resultado realmente é melhor. Então você tem que estar preparada realmente para viver isso. Sim, é. E não só na cirurgia plástica, é o que você está falando. Pra Jordana, vida. É para a vida. E às Sim. vezes, a gente que já passamos dos 40, né? Já estamos Ah, na não sei, curvinha, não né? sei. Eu falo. E assim, já vai mudando o nosso corpo, a gente já vai precisando de outros nutrientes que a gente não ligava, né? Exatamente. Não olhava para eles, não tinha umas sensações diferentes. Então a gente, às vezes, tem produtos anti-inflamatórios aí naturais que a gente desconhece, que podia estar usando no Exatamente. nosso dia a dia, mas por falta de informação deixa de usar ou usa outro que é muito mais inflamatório e com isso vai degradando a saúde. Quando vê, já capotou o barranco, que já foi embora. Eu acho que esse projeto só enxerga o crescimento exatamente porque a medicina preventiva, ela tem crescido muito, né? Chega de Aham, apagar sim, incêndio, é. a gente não Chega, quer que o incêndio aconteça. Exatamente. Tem que ver isso. Não é só ir no foco, né, doutora Michele? Pelo amor de Deus, né? E eu acho que você está disposto, dê o seu melhor, entrega, né? E mantenha, Sim, né? Não vai fazer aquilo só, É. né? pontualmente, né? Só para Pontualmente. te Eu acho que é agradar pra e te vida, resolver né? ali. Eu falo o seguinte, gente, isso aqui é uma casa que Deus deu. Sim. Se é uma casa que Deus deu, você tem que honrar essa casa. Por favor, honre essa casa. Cuide dessa casa. Porque ela vai durar mais. O seu resultado cirúrgico vai durar mais se você ficar menos inflamada, se você não engordar no pós. Então, assim, eu acho que tem que fazer uma entrega e nós somos responsáveis. Não adianta falar assim, não adianta, né? Eu acho Sim. que vamos entregar, vamos dar nosso melhor. Né? E uma coisa que eu gosto muito de falar é que quando você busca a estética, nem sempre a saúde está acompanhada. Mas quando você busca pela saúde, a estética ela vem como consequência. Uma coisa está linkada Sim, com a uma outra. coisa com a outra. A saúde vem como essência e você colhe a estética como consequência. Né? Isso é uma coisa que a gente vê na nossa rotina. Melhora a qualidade de cabelo, qualidade de pele. Né? Então, ela colhe outros benefícios que ela nem estava esperando colher. Dá algum exemplo pra gente, assim, de alguma paciente que você pegou e falou assim, ai, nossa, ou a paciente chegou lá muito desanimada, achando que não ia ter progresso nenhum, futuro nenhum, mesmo fazendo. Porque deve ter gente que chega desanimada, né? Desacreditada, vamos colocar assim. Eu vou dar um exemplo contrário, que nem cheguei a comentar com a Michele sobre ela. Essa paciente, ela estava pertinho da cirurgia e ela estava um pouco resistente a iniciar esse acompanhamento. E aí a gente fez uma correção pontual, uma vitamina D. Olha. Aí ele faltava 15 dias para a cirurgia.
E Já dava tempo de fazer alguma mas coisa. ela estava um pouco resistente Aham. antes, e aí ela fez o pré-operatório, mas não aderiu ao Aham. programa. E aí, 1 mês e meio do pós-operatório, ela me mandou mensagem. Por quê? Porque estava retida, porque estava com Aham. dificuldade de perder peso. E ela acabou de fazer um trabalho Nossa. maravilhoso. E aí, com 1 mês, ela gravou um depoimento, depois eu vou te mostrar, Tô curiosa. que ela já começou a desinchar, Aham. já não está mais retendo tanto líquido, já está mais Olha, disposta. Mas depois que Então, ela ela fez fez a o caminho cirurgia, ela reverso. fez Então a gente está mostrando Então, o quê? isso também Que desinflamar é é sempre qualquer bom. hora. Sempre atento, né? Desinflamar que para operar. bacana. E ó, vamos deixar o nosso protocolo. Isso. Sim, E eu quero deixar também nosso e-book para as vamos deixar o QR pessoas, para quem já Code. quiser ter acesso, já começar a trabalhar, já começar realmente a se empenhar na sua cirurgia, né? Porque juntas vamos arrasar. Sim. É isso, e ó, Sim. não vai atrapalhar minha estatística. Não, por favor, né? Ó, a doutora Michelle já deixou esse recado importante, agora eu queria que a Jordana deixasse também. Desse projeto Desinflamar, então fala lá para os seus telespectadores, né, das pessoas que estão acompanhando, que eu sei que esse assunto é um assunto que interessa muita gente, né? Tantas mulheres, até os homens também, que estão muito integrados hoje a querer melhorar a saúde, mas deixa esse recadinho, onde a gente achar esse protocolo, onde que a gente acha, onde que a gente vai procurar. Fala do seu Instagram também, que a gente vai anunciar, porque a gente quer conhecer tudo, um pouquinho de cada uma. Eu acho que Pode falar, aquilo que eu falei da medicina preventiva, ela vem ganhando cada vez mais espaço, né? Na minha concepção, isso ficou mais evidente nesse pós-Covid, que a gente começou a observar que os pacientes mais inflamados evoluíam de forma pior, né? Então, acho que isso gerou uma preocupação na população de uma forma geral. Então, independente se vai operar ou não, sempre é tempo de você melhorar a sua saúde, né? O nosso corpo é a nossa casa, a nossa morada, é nosso instrumento de trabalho aqui na Terra, a gente precisa de cuidar bem dele. E é o que a gente trabalha, né? O que eu trabalho na minha rotina, independente se vai operar, se não, e aqui a gente já tem uma estatística maravilhosa de bons resultados. Fizemos o e-book para ajudar muita gente, o nosso protocolo. Ele é super acessível, e aí tem uma avaliação médica, uma avaliação nutricional, mas esse protocolo de 2 meses de desinflamação. Se vocês quiserem mais informações, pode entrar no meu Instagram, @doutora Jordana Caiafa. Vai ser um prazer conversar com todos vocês e ver vocês bem. Uhul. Ótimo, as meninas arrasaram. Juntas Juntas. vamos Arrasar!